Bom, vamos começar então com essa oração. Feche os seus olhos, vamos buscar ao nosso Deus, vamos orar ao nosso Pai Celestial. Senhor Deus e amado Pai, estamos aqui iniciando mais uma live, Senhor, o nosso quinto dia de jejum. Chegamos na metade do caminho, mas não vamos parar, muito menos retroceder. Pai, nós vamos seguir adiante, buscando a Tua face, buscando a Tua presença, se envolvendo contigo em jejum, consagrando as nossas vidas ao Senhor. Oh meu Pai amado, eu peço por cada uma das pessoas que estão participando conosco, essas pessoas que decidiram retirar o manjar desejável. Oh Senhor meu Deus, então, como nós costumamos dizer, carne para se encher com o Teu Espírito Santo. Então venha sobre cada um de nós e fortaleça na Tua palavra, que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do Seu poder. Assim queremos ser fortalecidos pela Tua graça, pelo Teu amor e também pelo Teu poder, ó Pai, para levarmos a Tua salvação àqueles que estão perdidos e a bênção do Senhor para todos os que necessitam. E nós também, Pai, nós também necessitamos das bênçãos do Senhor. Então venha sobre nós, venha sobre as nossas vidas, toca, Senhor meu Deus, em cada um de nós para nos abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo, e com a Tua palavra fortaleça-nos, dirija-nos e abençoa-nos em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. O pessoal está entrando aí. Enquanto as pessoas vão entrando, você que já está ao vivo, já pega aí a sua Bíblia e abra no livro de Jonas. Jonas é lá no Velho Testamento, uma história linda que Deus nos conta aqui no início. Um pouco de desobediência do Jonas, mas ali, devido a tantos acontecimentos, ele então obedeceu à voz do Senhor, fez a vontade de Deus e coisas grandiosas aconteceriam. É o que nós vamos ver. Vamos ver aqui no livro de Jonas, capítulo de número 3. Jonas, capítulo 3. E amanhã, pessoal, amanhã, quarta-feira, amanhã é o dia de orar pela família, amanhã é o dia de buscarmos pelos nossos familiares e entes queridos, clamando ao Senhor pela salvação, clamando ao Senhor pelas bênçãos, pelos casamentos, pelos relacionamentos entre marido, mulher, pais e filhos, irmãos e irmãs. Amanhã é o grande dia na igreja em que nós oramos pela família, a igreja de joelho, a família de pé. Vamos então iniciar a leitura. Jonas, capítulo de número 3, o versículo é o de número 5, mas vamos começar no 4. Jonas capítulo 3, versículo 4. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Presta atenção no versículo 5, que é o nosso versículo chave. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Primeira coisa que a gente precisa entender. Aqui Deus havia falado com Jonas que ele fosse até a grande cidade de Nínive e pregasse contra ela. O que seria isso? Jonas iria chegar então diante dos moradores de Nínive e explicar para eles, através da pregação da palavra, a maldade que eles estavam cometendo, o pecado que eles estavam cometendo contra Deus, e eles deveriam se converter, porque se eles não se convertessem, aqui ele disse, e mais daqui 40 dias a cidade será destruída. E nós conhecemos o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, que não se arrependeu. Sodoma e Gomorra foi totalmente destruída, deixou de existir da face da terra. Todos os moradores que lá estavam perderam a vida. Somente Ló, a esposa dele e as duas filhas que saíram. A esposa dele acabou morrendo no meio do caminho porque desobedeceu a Deus, e ali ficou só Ló e as suas duas filhas. Mas por quê? Porque houve a pregação, foi levado a palavra de Deus para os sodomitas, mas não se arrependeram. Aqui mais uma vez Deus ele dá o recado. Aqui o recado é para os ninivitas: olha, vocês serão destruídos. A palavra de Deus ela sempre traz notícias, e notícias boas. Pastor, mas o aviso de destruição é uma notícia boa? Claro que é uma notícia boa. Deus deu chance da pessoa se arrepender para não ser destruído. A Bíblia diz que se não fossem as misericórdias do Senhor, todos nós já havíamos sido destruídos. Então quando vem a palavra de Deus, ela vem para nos ensinar o que fazer para sermos salvos e abençoados. E também nos ensina o que não fazer para não sermos destruídos pelo mal. Porque nós cometemos falhas, cometemos erros.
E tudo aquilo que nós fazemos, todas as atitudes que nós tomamos em nossas vidas, elas trazem consequências para nós, boas ou más. Aqui no caso dos ninivitas, o resultado não estava sendo bom. Eles seriam destruídos. A Bíblia não diz de que maneira eles seriam destruídos, se seria como Sodoma e Gomorra, que choveu o enxofre dos céus, que foi totalmente queimada a fogo. Não explica se era dessa maneira, mas explica que a partir do dia que Jonas começou a pregar, 40 dias então eles seriam destruídos. Mas olha o que aconteceu no versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus. Olha que coisa linda. Nós estamos aprendendo, né, ao longo dessa semana. Vimos aí nos dias anteriores que tudo é possível para aquele que crê. Aquele que crê no Senhor, ele vai ter manifestado as obras de Deus na vida dele. Mas olha só, não basta somente crer. Aqui diz, veja só, e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. A pessoa, quando se arrepende dos seus pecados, ela tem uma transformação, ela tem uma mudança de vida. E a primeira coisa que a pessoa faz é querer se aproximar mais de Deus. E nós já temos aprendido que o jejum, ele nos aproxima do Senhor. O jejum é uma maneira de nós então nos afastarmos dos nossos desejos naturais, para colocarmos as nossas vidas sob o domínio de Deus. Não é só nós termos domínio próprio, mas também e principalmente dar o domínio ao Senhor sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida, sobre o nosso ser, sobre a nossa maneira de agir, sobre a nossa maneira de pensar. E como que isso acontece? Nos aproximando mais de Deus, né? Dando lugar para Deus em nossas vidas, tirando coisas que não deveriam fazer parte do nosso dia a dia, para dar. Os ninivitas fizeram isso. Eles creram na pregação, eles se arrependeram dos seus pecados, e eles ali então proclamaram um jejum, onde eles foram buscar ao Senhor. Se você ler aí na sua casa depois da live o capítulo 3 todinho, você vai ver que foram homens, mulheres, crianças e todos os animais. Eles não comeram e não beberam nada. Nós estamos fazendo um jejum tirando apenas o manjar desejável. Eles fizeram um jejum total e completo, nem comida nem bebida, e foram todos daquele país, daquela cidade, todos os ninivitas, inclusive os animais, eles jejuaram. Ah, pastor, como é que o animal vai fazer isso, pastor? O dono do animal vai lá, prende ele, as ovelhas eram na manjedoura, né, o gado ali, tirava do pasto, mas enfim, todos entraram em jejum. Ali eles proclamaram o jejum para quê? Para se aproximar de Deus. Ali então, quando eles aceitaram a pregação, quando eles aceitaram a proposta de Deus na vida deles, eles aceitaram estar vivendo com Deus. Por isso eles proclamaram esse jejum. E tem mais, olha só o que eles fizeram aqui. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco. Naquela época, o se vestir de pano de saco era uma maneira deles mostrarem o arrependimento e a humilhação. Ou seja, eles estavam se humilhando diante de Deus. Eles estavam então se colocando diante de Deus daquela maneira. Nós lemos o Mateus capítulo 23, é o nosso capítulo de estudo hoje, né, para quem está nos assistindo e não frequenta a nossa igreja. Todos os dias, desde o primeiro dia de janeiro, nós estamos lendo um capítulo da Bíblia. E nós estamos estudando agora, estudamos Provérbios em janeiro, estamos estudando Mateus em fevereiro. E hoje, dia 23, é o capítulo 23 de Mateus. E aqui no capítulo 23 de Mateus, o versículo 12, o Senhor Jesus, ele disse que o que a si mesmo se humilhar, será exaltado pelo Senhor. Isso aqui é muito importante porque muitos cristãos, eles citam esse trecho da Bíblia de maneira errada. Eles dizem, o que for humilhado será exaltado. Não, não é o que for humilhado. É aquele que a si mesmo se humilhar. Este sim será exaltado. O que é se humilhar? É se humilhar diante de Deus, é consagrar a sua vida ao Senhor, é reconhecer que Ele é o Deus da salvação, o Todo-Poderoso. E quando eles se vestiam de pano de saco naquela época, era uma maneira deles demonstrarem com atitudes que eles estavam arrependidos dos seus pecados, das atitudes do passado, e eles estavam se humilhando diante de Deus. Em outras palavras, eles estavam dizendo, daqui para frente nós vamos agir de outra maneira, daqui para frente nós vamos agir de acordo com os teus ensinamentos. Então nós temos que fazer a mesma coisa, nos arrepender dos nossos pecados. Pastor, eu já me arrependi, já recebi Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Glória a Deus, então proclame o jejum, se aproximar de Deus dia após dia. E se vestir de pano de saco, ou seja, tomar atitudes dignas de um filho de Deus, de uma filha de Deus. No livro de Mateus também, o capítulo 3, eu anotei aqui o versículo 8, porque senão eu acabo esquecendo qual é o versículo. Mateus capítulo 3, versículo 8 está escrito: produzi, pois, frutos dignos
de arrependimento. Isso era Jesus falando. E o que ele estava querendo dizer com isso? Olha só, não basta tão somente você se arrepender. As suas atitudes têm que demonstrar este arrependimento. Ao se vestir de pano de saco, eles estavam demonstrando isso para Deus. As nossas atitudes têm que demonstrar isso para Deus. Que tipo de atitude são as nossas? Que tipo de atitude são aquelas atitudes de quem recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? É uma atitude de santidade. Ela se arrependeu dos seus pecados, ela abandonou os pecados e agora tem uma maneira nova de viver. Porque morreu a velha criatura, agora ela se tornou uma nova criatura. Um filho de Deus, uma filha de Deus, para viver e andar em santidade. Então aqui diz que os ninivitas se arrependeram, se voltaram para o Senhor, proclamaram um jejum para se aproximar dele, se vestiram de pano de saco, demonstrando uma atitude de verdadeiro arrependimento, se humilhando diante de Deus. E aí o que foi que aconteceu? No versículo de número 10 ele diz assim, Jonas 3,10. E Deus viu as obras dele. Olha só, Deus está vendo as nossas obras, as nossas atitudes. Deus viu a obra deles como se converteram do seu mau caminho. Deus tem que ver que você verdadeiramente se converteu. Não basta simplesmente dizer, eu me converti, agora eu sou evangélico, agora eu sou da igreja da graça. Não, você tem que ser de Cristo Jesus. E aquele que é de Cristo Jesus, ele tem atitudes de cristão. Cristão significa ser parecido com Cristo. Deus ele tem que ver essas nossas atitudes, ele tem que ver que nós verdadeiramente nos convertemos dos nossos maus caminhos. Vamos continuar aqui. E Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha lhes dito que faria e não o fez. Na verdade não é que Deus se arrependeu. A palavra de Deus diz que ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aqui a tradução mais correta, ela seria, e Deus então transformou a maldição em bênção. Entenda dessa maneira. Porque já estava decretado então o juízo sobre aquela cidade. Ela seria destruída com todos os moradores. Mas olha que lindo, um verdadeiro arrependimento, uma transformação de vida, traz também a salvação, o livramento e as bênçãos do Senhor. É exatamente isso que acontece nas nossas vidas nos dias de hoje. Você verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados, está andando nos caminhos do Senhor em santidade. Você tem aí o livramento dos males, você é curado de doenças e enfermidades, você tem a bênção do Senhor sobre a sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Creia na palavra de Deus. Os ninivitas creram e houve uma transformação de vida. Foi tirada a maldição e foi colocado bênçãos sobre a vida deles. Os ninivitas passaram a ter vida e vida com abundância. Deus ele não muda, ele é o mesmo. E ele faz a mesma coisa por nós nos dias de hoje. Ele tira todos os males e nos abençoa em o nome de Jesus. Vamos orar então em o nome de Jesus. Pega a sua cartela com seus pedidos de oração. Vamos agradecer ao nosso Deus. Vamos nos colocar diante dele nos humilhando, reconhecendo que ele é Deus e clamando pelas bênçãos que ele vai nos abençoar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor Deus e amado Pai, que palavra poderosa, grandiosa e maravilhosa é para nós. Aqui, ó Pai querido, onde está escrito os ninivitas, na verdade está se dirigindo a cada um de nós. Não é o Senhor quem envia maldição, não é o Senhor quem envia destruição. O Senhor envia a palavra para impedir que essa maldição venha nos destruir. A maneira de viver dos ninivitas estava então trazendo males para a vida deles. Mas o Senhor enviou Jonas, o Senhor enviou a tua palavra pela boca de Jonas. O Senhor deu chance àquelas pessoas, assim como o Senhor tem dado a nós. Eles se arrependeram, creram no Senhor, proclamaram um jejum e se vestiram de pano de saco. Oh Senhor meu Deus, a mesma coisa é conosco. Nós nos arrependemos dos nossos pecados. Oh, repete, Senhor, eu já me arrependi dos meus pecados e toda e qualquer falha que eu tenho cometido, Senhor meu Deus, eu também me coloco diante de Ti para lhe pedir perdão. Oh meu Pai amado, então venha sobre nós. Oh, nós também proclamamos um jejum, Senhor, estamos neste 5º dia de jejum, estamos nos humilhando diante de Ti, reconhecendo que sem Ti nós não somos nada, sem Jesus nós nada podemos fazer, por isso clamamos a Ti, ó Pai querido, venha sobre nós com o Teu poder, para que não haja nenhum mal sobre nós e recebamos como os ninivitas receberam, vida e vida com abundância. Pois é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu repreendo toda a força do mal e toda a obra do inferno. E digo a você, diabo, que vem com as suas maldições contra a vida dessas pessoas, que vem com os teus males tentando trazer destruição, está anulado o teu mal, está desfeito a tua obra, toda maldição, seja ela qual for, doença, enfermidade ou perturbação do inferno, dívidas, desemprego ou espírito das trevas que atacou a vida dessa pessoa, que está vindo contra ela, eu desfaço o teu mal, eu anulo a tua obra e eu digo fora, saia, vai embora
em nome de Jesus. Pai querido, o teu povo está com os pedidos de oração na mão. A cartela, ó Pai amado, a qual cada dia ela coloca ali um pedido, a cada dia ela apresenta diante de ti uma necessidade, clamando para que o Senhor venha supri-la. Ela pede em favor dela, ela pede em favor de uma pessoa que está necessitada, ou como pelo WhatsApp tem chego a nós vários pedidos, ou aquela família, Senhor meu Deus, que está toda ela com Covid, aquele outro senhor que também está entubado por conta desse vírus maldito, e tantas outras pessoas, ó Pai querido, que estão passando por esta luta. Vem, Senhor, ou assim como o Senhor tem nos dado a vitória, e todos quantos, ó Pai querido, que faz parte da nossa igreja, tem, ó Pai amado, vencer esta doença, assim também essas pessoas vençam. E tem mais, ó Pai querido, nós não aceitamos nenhuma sequela. Clamamos a Ti, venha com Teu poder sobre a vida dessas pessoas, para que assim como o mal é retirado, não fique nenhum mal da vida deles, nenhuma sobra do inferno vai ficar em nossas vidas. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, traz paz, traz alegria. Tem pessoas que andam tristes, tem pessoas que andam, ó Pai querido, com um pensamento acelerado, com o coração, ó Pai querido, angustiado. Vem, Senhor, vem em favor deste Teu povo, toca na vida deles para curar corpo, alma e espírito. O mal já está repreendido. O que nós clamamos é que a bênção do Senhor venha sobre todos nós, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Nós cremos que o Senhor derrama sobre nós a salvação que nós já temos em Cristo Jesus, e da mesma forma nos abençoa. Por isso, desde a graça. Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra de hoje, uma mensagem tremenda de Deus. Quando nós recebemos a palavra e aceitamos o que Deus nos diz, Ele transforma vidas, Ele vira cativeiro, Ele opera maravilhas. E assim é Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Mais uma vez eu termino fazendo o convite para amanhã, quarta-feira, o culto pela família, 9 horas da manhã, 7h30 da noite, né, orando pela família, como também às 2 horas da tarde, né, as pessoas que estão indo lá também estão sendo recebidas. O dia inteiro lá na igreja, orando, a igreja de joelhos, a família de pé. Venha participar conosco e fique firme aí nesse jejum, nessa consagração, que é bênção para todos nós em nome de Jesus. Fica na paz, Deus te abençoe, até amanhã na igreja e também aqui na live às 10 horas da noite. Até mais!